Imagine um lugar onde a água surge como um milagre, transformando o deserto em um paraíso efêmero. O delta do Okavango é uma prova viva da perfeição da criação de Deus, um santuário onde leões, elefantes e hipopótamos coexistem em um ciclo desenhado com precisão divina. Aqui, cada gota que desce das montanhas distantes é um sopro de vida que renova a esperança de milhares de criaturas. Mas essa abundância tem prazo de validade, e apenas os mais preparados sobrevivem. Neste cenário grandioso, a mão do Criador se revela nos detalhes, na sincronia dos ciclos, na inteligência dos predadores e na resiliência dos mais frágeis. A natureza não é aleatória, ela segue um plano perfeito, onde cada ser tem um propósito. O Okavango não é apenas um refúgio de vida selvagem, mas uma demonstração da sabedoria divina, onde tudo se encaixa de maneira impressionante. E enquanto alguns veem apenas um habitat temporário, outros enxergam a assinatura de Deus em cada canto deste ecossistema. Mas nem tudo são águas calmas nesse paraíso. Quando as cheias se vão, a luta pela sobrevivência se intensifica e os animais enfrentam desafios extremos para continuar sua jornada. Como eles se adaptam? Como cada espécie encontra um caminho para superar os obstáculos impostos pela própria natureza? Descubra como a criação de Deus se manifesta no instinto, na força e na resiliência desses seres incríveis que habitam o delta do Okavango. Os leões do Okavango enfrentam um desafio único: caçar em um ambiente onde a terra firme é escassa. Diferente dos leões da savana, que perseguem suas presas em campo aberto, aqui eles precisam atravessar águas profundas. As cheias sazonais forçam os felinos a modificar suas estratégias e se tornarem caçadores mais versáteis. Em vez de emboscadas tradicionais, eles utilizam a vegetação densa e a água como aliados. Essa adaptação torna os leões do delta uma subpopulação distinta e fascinante. Uma das grandes dificuldades é a resistência da presa. Muitos herbívoros, como o lechwe, estão adaptados à vida aquática e conseguem correr em águas rasas sem perder velocidade. Para superar isso, os leões precisam desenvolver uma paciência ainda maior. Muitas vezes, eles esperam horas, escondidos em ilhas ou arbustos, até o momento certo de atacar. A água, que poderia ser um obstáculo, se torna uma aliada para surpreender presas desprevenidas. Além disso, as coalizões de leões precisam ser mais unidas. Como a caça se torna mais desafiadora, o trabalho em equipe é essencial para garantir refeições. Machos e fêmeas frequentemente caçam juntos, algo incomum em outros habitats. Essa dinâmica fortalece os laços do grupo e melhora a eficiência da caça. Filhotes aprendem desde cedo a nadar e a se locomover nesse ambiente atípico, garantindo a continuidade da adaptação ao longo das gerações. Outro fator crucial é a presença dos elefantes, que moldam a paisagem do delta. Quando as águas recuam, os elefantes abrem caminhos e criam espaços de caça para os leões. Sem eles, muitas áreas permaneceriam inacessíveis, dificultando ainda mais a vida dos predadores. Esse equilíbrio ecológico entre diferentes espécies mostra como cada animal desempenha um papel fundamental na sobrevivência dos outros. Mesmo com todas essas estratégias, a vida dos leões do Okavango é repleta de desafios. Com o passar das estações, eles precisam se ajustar constantemente às mudanças no ambiente. Quando as cheias diminuem, a competição aumenta e os conflitos territoriais se tornam mais frequentes. Apenas os mais adaptáveis conseguem sobreviver nesse paraíso efêmero, provando que, no delta do Okavango, a natureza não favorece os mais fortes, mas os mais inteligentes. No delta do Okavango, poucos animais têm um impacto tão grande no ecossistema quanto os hipopótamos.
Apesar de sua aparência tranquila, esses gigantes desempenham um papel essencial na manutenção das vias navegáveis. Eles abrem canais enquanto se deslocam, criando passagens que beneficiam inúmeras outras espécies. Sem os hipopótamos, a água ficaria estagnada em muitas áreas, prejudicando tanto a vegetação quanto os peixes. Além de modificadores da paisagem, os hipopótamos também influenciam a cadeia alimentar. Seus excrementos enriquecem a água com nutrientes, impulsionando o crescimento do fitoplâncton. Esse processo alimenta pequenos peixes e crustáceos, que por sua vez sustentam aves e predadores aquáticos. Assim, mesmo sem ser um predador, o hipopótamo molda a biodiversidade do delta. Durante a estação das cheias, esses animais se espalham por áreas alagadas, aproveitando a abundância de recursos. Eles se movimentam em grandes grupos e competem ferozmente por território. Machos dominantes controlam áreas estratégicas e enfrentam rivais para manter suas fêmeas. As lutas entre hipopótamos são brutais e podem resultar em ferimentos fatais. Mesmo sendo animais semi-aquáticos, os hipopótamos precisam sair da água para se alimentar. À noite, eles percorrem quilômetros em busca de vegetação fresca. Esse hábito os coloca em risco, pois podem se deparar com predadores, como leões e crocodilos. Apesar de sua força, um hipopótamo longe da água pode ser vulnerável, especialmente se for jovem ou estiver ferido. Quando as águas começam a baixar, a disputa por espaço se intensifica. Hipopótamos são extremamente territoriais e as brigas por poças de água remanescentes se tornam frequentes. Essa transição marca o início de um período difícil, onde apenas os mais fortes resistem. Mas assim como o delta se transforma, os hipopótamos sempre encontram uma maneira de sobreviver. Os elefantes são verdadeiros arquitetos do delta do Okavango. Com sua força monumental, eles abrem trilhas na vegetação densa e criam acessos para outros animais. Quando as águas começam a baixar, os elefantes cavam poços nos leitos secos, revelando fontes de água escondidas. Esse comportamento não beneficia apenas a manada, mas também uma infinidade de criaturas que dependem dessa disponibilidade hídrica. Onde há elefantes, há vida. Além de moldarem o ambiente, os elefantes também influenciam a distribuição de recursos. Ao derrubarem árvores para se alimentar, criam clareiras que favorecem o crescimento de gramíneas, atraindo herbívoros menores. Essas áreas abertas servem como pontos estratégicos para predadores que espreitam suas presas. Sem perceber, os elefantes ajudam a equilibrar o ciclo de caça e sobrevivência do delta. Durante a estação das cheias, esses gigantes migram em busca das melhores áreas para se alimentar. Acompanhando o movimento das águas, eles percorrem longas distâncias, garantindo que o impacto sobre a vegetação seja distribuído de maneira sustentável. Enquanto se deslocam, espalham sementes pelo caminho, promovendo a regeneração das florestas. Cada pegada de elefante pode se tornar o berço de uma nova árvore. Apesar de sua imponência, os elefantes também enfrentam desafios no delta. As cheias podem isolar membros do grupo, especialmente filhotes, tornando-os alvos fáceis para crocodilos e leões. O deslocamento por áreas alagadas exige atenção constante, pois até um gigante pode ficar vulnerável na água. Manter a coesão do grupo é essencial para garantir a segurança da manada. Com o fim das cheias, a luta pela sobrevivência se intensifica. O desaparecimento das águas obriga os elefantes a cavar cada vez mais fundo em busca de umidade. Eles continuam sua jornada, guiados por instintos milenares, até que as chuvas retornem e o ciclo recomece. No delta do Okavango, os elefantes não apenas sobrevivem, eles moldam a própria existência desse paraíso temporário. No silêncio das águas do delta, os crocodilos são mestres da paciência. Camuflados entre plantas aquáticas, esses predadores aguardam o momento certo para atacar. Seu método de caça é eficiente. Permanecem imóveis, deixando apenas os olhos e narinas expostos, até que uma presa distraída se aproxime. Quando atacam, a força da mordida
e o famoso giro da morte garantem que dificilmente algo escape. No delta, onde as águas transbordam de vida, eles estão sempre à espreita. As cheias trazem consigo um banquete para os crocodilos. À medida que os peixes migram e os herbívoros se deslocam pelas águas, as oportunidades de caça aumentam. Pequenos antílopes, que tentam atravessar canais profundos, muitas vezes caem vítimas desses predadores. Até búfalos e jovens elefantes podem ser atacados se não forem cuidadosos. No Okavango, entrar na água nunca é uma decisão sem riscos. Os crocodilos não são apenas caçadores, mas também reguladores do ecossistema. Ao se alimentarem de animais doentes ou fracos, impedem a propagação de doenças e mantêm o equilíbrio populacional. Eles ocupam um papel essencial na cadeia alimentar do delta, garantindo que apenas os mais aptos sobrevivam. Sua presença, embora temida, é fundamental para a saúde do ambiente. Durante a estação seca, os desafios aumentam. Com a diminuição das águas, os crocodilos precisam procurar refúgios mais profundos para evitar a exposição excessiva. Muitos entram em um estado de torpor, reduzindo sua atividade até que as chuvas retornem. Esse comportamento os ajuda a economizar energia, sobrevivendo por meses sem se alimentar. Quando as cheias voltam, eles emergem com fome e renovam seu domínio sobre as águas. Apesar de sua aparência pré-histórica e método de caça brutal, os crocodilos do Okavango são exemplos vivos de resiliência. Eles se adaptaram a um ambiente em constante transformação e permanecem no topo da cadeia alimentar há milhões de anos. No delta, onde a sobrevivência é um jogo de paciência e estratégia, poucos predadores são tão bem-sucedidos quanto esses répteis formidáveis. No delta do Okavango, a adaptação é a chave para a sobrevivência, e poucos animais incorporam isso tão bem quanto os antílopes anfíbios. Espécies como o lechwe e o sitatunga desenvolveram pernas longas e cascos adaptados para caminhar em terrenos alagados. Enquanto outros herbívoros hesitam diante das águas profundas, esses antílopes deslizam com facilidade, transformando o ambiente aquático em seu refúgio. No jogo da vida selvagem, correr sobre a água pode ser a diferença entre viver e morrer. A habilidade dos lechwes de escapar de predadores é impressionante. Quando um leão ou crocodilo se aproxima, eles disparam em zigue-zague, utilizando a resistência da água para dificultar a perseguição. Seus cascos largos evitam que afundem, permitindo que se movimentem com mais agilidade. Esse tipo de adaptação coloca os predadores em uma posição desvantajosa, tornando a caça um desafio ainda maior. A água, que para muitos é um obstáculo, para esses antílopes é uma fortaleza. Os sitatungas, por outro lado, são ainda mais especializados. Eles preferem áreas com vegetação densa e se escondem entre os juncos para evitar serem detectados. Se necessário, são capazes de mergulhar completamente, deixando apenas o focinho exposto. Essa estratégia de defesa os torna praticamente invisíveis para predadores famintos. No Okavango, onde a vida pode ser brutal, a discrição pode ser uma arma tão poderosa quanto a velocidade. A relação dos antílopes anfíbios com o ambiente vai além da sobrevivência. Seu comportamento influencia a vegetação e a distribuição de nutrientes no delta. Ao se alimentarem de plantas aquáticas e trilharem constantemente os mesmos caminhos, ajudam a manter a biodiversidade equilibrada. Suas pegadas criam pequenas depressões que acumulam água, beneficiando insetos e pequenos anfíbios. Cada espécie tem seu papel no grande ciclo da natureza. No entanto, quando as águas recuam, a vantagem dos lechwes e sitatungas diminui. Sem a proteção dos alagados, eles precisam disputar espaço com outros herbívoros e enfrentar predadores de igual para igual. O delta do Okavango nunca é estático, e aqueles que hoje dominam podem se tornar presas amanhã. Assim, a luta pela sobrevivência continua, e a única constante é a mudança. Muitas vezes vistas como simples necrófagas, as hienas do Okavango são predadoras astutas e altamente adaptáveis. Diferente das savanas secas,
onde costumam roubar carcaças de outros caçadores, aqui elas precisam modificar suas estratégias. O ambiente alagado exige mais paciência e cooperação dentro do clã. Em vez de depender de restos, elas frequentemente caçam em grupo, cercando presas que lutam para se mover na água. As cheias do delta oferecem oportunidades únicas para as hienas. Durante a estação chuvosa, muitos filhotes de herbívoros ficam presos em ilhas temporárias, tornando-se alvos fáceis. Sem a possibilidade de fuga, a única defesa dessas crias é a proteção dos adultos. No entanto, quando o bando de hienas avança, até mesmo os maiores herbívoros hesitam. Elas sabem explorar cada fraqueza e atacar no momento certo. O instinto de caça das hienas se manifesta desde cedo. Filhotes aprendem a caçar, observando as adultas e participando de pequenas incursões. O aprendizado é essencial, pois no Okavango, a sobrevivência não favorece os inexperientes. Uma hiena solitária tem poucas chances contra os desafios do delta, mas dentro de um clã bem estruturado ela pode prosperar. O trabalho em equipe sempre supera a força individual. Apesar da fama de vilãs, as hienas desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico do delta. Ao caçarem presas doentes ou velhas, ajudam a controlar populações e evitam a disseminação de enfermidades. Além disso, ao consumirem quase todas as partes de uma carcaça, minimizam o desperdício e mantêm o ecossistema limpo. No grande ciclo da vida, até mesmo os mais temidos têm sua importância. Quando a seca chega, a vida das hienas se torna mais difícil. Sem a proteção da água, suas presas voltam a ter vantagem, e a competição com leões e leopardos se intensifica. Elas precisam recorrer à inteligência e à persistência para garantir sua sobrevivência. No Okavango, a adaptação não é uma opção, é uma necessidade. Diferente dos leões que caçam em grupos, o leopardo do Okavango confia apenas em sua astúcia e discrição. Esse predador solitário precisa se adaptar constantemente às mudanças das cheias, ajustando sua estratégia de caça para evitar esforços desnecessários. Com suas patas largas e ágeis, ele se desloca silenciosamente entre ilhas temporárias, sempre atento a oportunidades. No delta, onde a competição é feroz, a paciência é a maior arma desse felino. As cheias criam desafios e vantagens para os leopardos. Por um lado, dificultam a movimentação e reduzem áreas de caça. Por outro, obrigam presas a se concentrarem em pequenas porções de terra firme, tornando-as alvos mais previsíveis. O segredo do leopardo está em saber quando atacar, e ele raramente erra. Cada movimento é calculado, cada emboscada é precisa. Outro diferencial desse predador é sua incrível capacidade de adaptação. Enquanto muitos carnívoros dependem de presas específicas, o leopardo é versátil e pode se alimentar de qualquer coisa que capture. De antílopes a roedores, de aves a peixes, nada escapa à sua mira. Essa flexibilidade garante sua sobrevivência, mesmo quando as condições do delta se tornam imprevisíveis. Além da caça, os leopardos precisam enfrentar outro desafio: a competição com leões e hienas. Para evitar confrontos, eles costumam arrastar suas presas para o alto das árvores, longe do alcance de ladrões oportunistas. Essa habilidade não só garante suas refeições, como também dá a esses felinos uma vantagem única sobre outros predadores. Com o fim das cheias, o leopardo volta a dominar o território. Mais ágil e silencioso que seus rivais, ele explora o delta como um verdadeiro fantasma. Enquanto muitos animais lutam contra a seca, ele apenas observa, esperando o momento certo para agir. No jogo da sobrevivência, vencer não é questão de força, é questão de inteligência. No Okavango, a migração dos búfalos segue o ritmo das águas. Esses gigantes estão sempre em movimento, buscando os melhores pastos que surgem com as cheias. Eles se deslocam em grandes manadas, protegendo-se mutuamente de predadores e garantindo acesso constante a alimento e água. Mas esse movimento não é aleatório. É uma estratégia refinada ao longo de milênios. Os búfalos do delta enfrentam desafios únicos.
Durante a cheia, precisam atravessar canais profundos onde crocodilos espreitam. Atravessar um rio pode ser um momento crítico, e os mais jovens ou fracos frequentemente se tornam presas. Mas a força do grupo é sua maior defesa. Quando atacados, formam um círculo protetor, enfrentando até leões se necessário. A interação dos búfalos com o ambiente vai além da sobrevivência. Eles ajudam a manter as pastagens saudáveis, promovendo a regeneração da vegetação ao se deslocarem. Seu movimento constante impede que determinadas áreas fiquem superexploradas, equilibrando a disponibilidade de recursos para outras espécies. Onde os búfalos passam, o solo se renova. Quando a seca retorna, a estratégia muda. As manadas precisam viajar distâncias ainda maiores para encontrar água, e os mais fracos ficam para trás. O risco de ataques de predadores aumenta, tornando cada jornada uma batalha contra o tempo. No Okavango, a força não está apenas no tamanho, mas na capacidade de seguir em frente. Mesmo diante dos desafios, os búfalos continuam seu ciclo. Eles são a espinha dorsal do delta, conectando diferentes ecossistemas com sua presença. E assim como a água, nunca param. Sempre avançam, sempre resistem. Os cães selvagens africanos são os caçadores mais eficientes do delta do Okavango. Diferente dos leões, que dependem da força bruta, esses predadores apostam na inteligência e no trabalho em equipe. Eles coordenam seus ataques com precisão, comunicando-se por sinais sutis e latidos específicos. Quando um grupo de cães parte para a caçada, suas chances de sucesso chegam a impressionantes 80%. No delta, onde a água pode ser um obstáculo para muitos predadores, a velocidade e a estratégia são suas maiores armas. A movimentação das águas do Okavango influencia diretamente os cães selvagens. Durante a cheia, muitos herbívoros ficam ilhados em pequenas porções de terra firme, facilitando a perseguição. No entanto, eles também precisam ser cautelosos, pois o terreno alagado pode reduzir sua velocidade e atrapalhar a estratégia de cerco. O segredo está em planejar bem cada movimento, escolhendo cuidadosamente as presas mais vulneráveis. Cada detalhe faz a diferença entre uma caçada bem-sucedida e uma oportunidade perdida. Os filhotes dos cães selvagens aprendem desde cedo as técnicas da caçada. Diferente de outros predadores, onde os mais jovens precisam disputar comida, aqui os adultos garantem que os filhotes sejam os primeiros a comer. Esse comportamento fortalece o grupo e assegura que todos estejam saudáveis e prontos para enfrentar os desafios do delta. O instinto de união é o que torna essa espécie tão bem-sucedida. Mesmo sendo exímios caçadores, os cães selvagens precisam lidar com ameaças constantes. Leões, hienas e até mesmo leopardos representam perigos para os membros mais jovens e debilitados. Além disso, a diminuição das presas na estação seca força os cães a percorrerem distâncias cada vez maiores. Para sobreviver, eles precisam estar em constante movimento, antecipando as mudanças do ambiente e ajustando suas estratégias. À medida que as águas do Okavango recuam, os cães selvagens se adaptam mais uma vez. Eles exploram novos territórios, seguem a migração das presas e continuam a provar que, no delta, não é a força que define o sucesso, e sim a inteligência e a cooperação. Enquanto outros predadores lutam pela supremacia, eles simplesmente seguem em frente, unidos e imparáveis. Babuínos e macacos vervê são os primatas mais comuns do delta do Okavango, e sua inteligência os torna mestres da adaptação. Quando as águas chegam, eles sobem em árvores mais altas para evitar predadores aquáticos. Durante a seca, descem para explorar a vegetação rasteira em busca de frutos, sementes e pequenos insetos. Essa flexibilidade lhes dá uma vantagem crucial em um ambiente onde tudo muda constantemente. Os babuínos, em especial, são extremamente organizados. Vivem em grandes grupos liderados por machos dominantes, que coordenam deslocamentos e protegem os membros mais jovens. Durante a cheia, eles precisam planejar rotas seguras,
para buscar alimento sem se tornarem presas fáceis. Para evitar ataques de leopardos, muitas vezes dormem em falésias ou árvores isoladas, garantindo uma visão ampla do território. Já os macacos verve são verdadeiros oportunistas. Além de se alimentarem de frutas e folhas, não hesitam em caçar pequenos lagartos, ovos de pássaros e até insetos. Esse comportamento os torna altamente adaptáveis às mudanças sazonais do delta. Se um recurso escasseia, rapidamente encontram outra opção. Sua dieta variada garante que sempre haja algo para comer, independentemente do nível das águas. Apesar da inteligência, os primatas do Okavango também enfrentam desafios. Leopardos são predadores constantes e cobras venenosas representam um perigo para os mais jovens. Além disso, durante a estação seca, a falta de água pode forçá-los a se aventurar em áreas mais abertas, onde correm o risco de serem atacados por cães selvagens e hienas. A vigilância nunca pode ser abandonada, mas se há algo que caracteriza os primatas do delta, é sua resiliência. Eles aprenderam a ler o ambiente como poucos animais e sabem quando se proteger, quando se arriscar e quando mudar de estratégia. No Okavango, a chave para a sobrevivência não é apenas a força ou a velocidade, é a capacidade de se adaptar, e nisso os primatas são especialistas. Os rinocerontes são algumas das criaturas mais impressionantes do Okavango, mas também estão entre as mais ameaçadas. Diferente de outros herbívoros que se deslocam em grandes grupos, eles preferem a solidão ou pequenos núcleos familiares. Durante a cheia, precisam procurar terrenos mais elevados para evitar áreas alagadas, o que os obriga a competir por espaço com outros gigantes, como elefantes e búfalos. O delta é vasto, mas cada metro quadrado de terra firme é disputado. A alimentação dos rinocerontes também se torna um desafio quando a água cobre os pastos. Muitos precisam mudar sua dieta, consumindo folhas e arbustos até que a vegetação rasteira reapareça. Para evitar conflitos com elefantes, que dominam as melhores áreas, os rinocerontes tendem a buscar regiões mais isoladas. Essa mudança de hábito os força a percorrer distâncias maiores, o que pode ser desgastante, especialmente para os mais velhos. Além dos desafios naturais, esses animais enfrentam uma ameaça ainda maior: a caça ilegal. Apesar dos esforços de conservação, os rinocerontes do delta continuam sendo alvo de caçadores que buscam seus chifres. Isso os torna extremamente cautelosos, movendo-se com discrição e evitando áreas muito frequentadas. Sua sobrevivência não depende apenas da natureza, mas também da intervenção humana. Mesmo diante de tantas adversidades, os rinocerontes resistem. Eles são verdadeiros sobreviventes, carregando consigo a força de milhões de anos de evolução. Cada nascimento no delta é uma vitória contra a extinção, e cada rinoceronte que resiste mais uma temporada prova que essa espécie ainda tem um lugar no mundo. À medida que o ciclo das águas continua, os rinocerontes seguem seu caminho, sempre atentos, sempre resilientes. No delta do Okavango, onde cada animal luta para garantir sua existência, esses gigantes solitários continuam desafiando as probabilidades e escrevendo sua história de sobrevivência. As águias pescadoras do Okavango são predadoras formidáveis, especializadas na caça de peixes. Com visão aguçada, elas conseguem enxergar suas presas mesmo sob a superfície da água. Quando identificam um alvo, mergulham em alta velocidade e agarram o peixe com garras afiadas. Em questão de segundos, a refeição está garantida. No delta, onde a concorrência por alimento é intensa, a precisão dessas aves é sua maior vantagem. Durante a estação das cheias, a abundância de peixes torna esse período ideal para a reprodução. Casais de águias pescadoras constroem ninhos em árvores altas, garantindo proteção contra predadores. Os filhotes aprendem a caçar observando os pais, praticando seus primeiros mergulhos em águas rasas. Esse aprendizado é essencial, pois no Okavango apenas os caçadores mais habilidosos sobrevivem.
A presença dessas aves beneficia o ecossistema do delta. Ao caçarem, ajudam a regular a população de peixes, evitando o desequilíbrio. Além disso, muitos animais, como chacais e crocodilos, aproveitam os restos deixados pelas águias para se alimentar. A cadeia alimentar do Okavango é um ciclo perfeito, onde nada se desperdiça. Apesar de serem predadoras natas, as águias pescadoras também enfrentam desafios. Durante a seca, a escassez de peixes as obriga a percorrer distâncias maiores em busca de alimento. Algumas disputam território com outras aves de rapina, e confrontos por áreas de caça não são raros. Apenas as mais resistentes prosperam. Com a chegada das chuvas, as águias pescadoras retomam sua posição no topo do delta. Seu voo majestoso continua a dominar os céus, lembrando a todos que no Okavango a sobrevivência pertence aos mais astutos e determinados. Os suricatos podem parecer pequenos e inofensivos, mas no delta do Okavango, eles são verdadeiros especialistas em sobrevivência. Vivendo em grupos altamente organizados, esses mamíferos dependem da cooperação para se protegerem de predadores e encontrarem alimento. Cada membro da família tem uma função específica. Enquanto alguns procuram insetos e pequenos vertebrados, outros montam guarda, atentos a qualquer ameaça. No Okavango, onde o perigo está sempre à espreita, a vigilância nunca pode ser relaxada. Durante a estação das cheias, os desafios aumentam. Muitos dos túneis subterrâneos onde os suricatos vivem são inundados, forçando-os a procurar novas áreas para se estabelecerem. Esse deslocamento os expõe a predadores como chacais, aves de rapina e até cobras. Para evitar surpresas, os sentinelas se revezam o dia todo, garantindo que o grupo possa se alimentar sem correr riscos desnecessários. No delta, sobreviver é um trabalho em equipe. Os suricatos também são conhecidos por sua inteligência social. Quando confrontados por um predador, podem se agrupar e inflar seus corpos, parecendo maiores do que realmente são. Em algumas situações, chegam até a enfrentar cobras venenosas, distraindo-as enquanto outros membros fogem. Essa ousadia e coordenação são características essenciais para prosperar em um ambiente tão hostil. Além de protegerem a si mesmos, os suricatos desempenham um papel fundamental no ecossistema. Ao cavarem em busca de alimento, revolvem o solo, promovendo a renovação da vegetação. Seus túneis abandonados servem como abrigo para outros pequenos animais, criando micro-habitats dentro do delta. Mesmo os menores habitantes do Okavango têm um impacto significativo na paisagem. Quando as águas começam a baixar, os suricatos voltam a expandir seus territórios, retomando suas rotinas de caça e exploração. Eles provam que, no delta, a sobrevivência não depende apenas de força ou velocidade, mas também de inteligência, trabalho em equipe e, acima de tudo, resiliência. Ao observarmos o delta do Okavango e sua impressionante harmonia, fica claro que nada disso é obra do acaso. Cada espécie, cada ciclo e cada adaptação refletem o planejamento perfeito de Deus, onde tudo tem um propósito e uma função. Assim como os animais desse ecossistema precisam se preparar para as mudanças, nós também enfrentamos nossas próprias estações de abundância e escassez na vida. Mas aqueles que confiam na providência divina sabem que mesmo nos tempos difíceis, há um propósito maior. A natureza nos ensina que a sobrevivência não depende apenas de força, mas de sabedoria, paciência e fé. No Okavango, o leão não caça sozinho, o elefante molda o caminho para os outros, e até os menores insetos têm seu papel essencial. E nós, estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados? Estamos nos adaptando aos desafios da vida com inteligência e confiança em Deus? Se este conteúdo te fez enxergar a grandiosidade da criação divina e refletir sobre como a natureza é um reflexo da sabedoria de Deus, não guarde esse conhecimento só para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com aqueles que também buscam compreender mais sobre as maravilhas do mundo natural. Porque quanto mais aprendemos sobre a criação, mais nos aproximamos do Criador.